Meu nome é Rosa, mas muitos me chamam carinhosamente da vovô Rochó Rode. Aos 72 anos, olho para trás e vejo um caminho de desafios e superações que me moldaram e me fizeram a mulher que sou. Essa é a história de como, mesmo quando o mundo parecia estar contra mim, eu aprendi a transformar cada lágrima em um degrau para a vitória. Antes de eu começar minha história, gostaria de pedir para vocês, queridos, se podem já curtir o vídeo e se inscrever para mais relatos emocionantes como este. Nasci numa cidadezinha do interior, onde os costumes eram rígidos e as oportunidades escassas. A vida, desde cedo, me ensinou que o amor e o sacrifício caminham juntos. E foi justamente essa lição que me preparou para os desafios que viriam na minha jornada como mãe solteira na década de 1970, quando a sociedade ainda olhava com desconfiança para mulheres que ousavam trilhar caminhos diferentes dos ditos convencionais. Minha vida tomou um rumo inesperado e doloroso, mas repleto de aprendizados e principalmente de amor. Na juventude, eu sonhava com uma vida plena, repleta de felicidade. Contudo, o destino tinha planos que eu jamais imaginaria. Me casei muito jovem e logo me vi diante de um grande abismo emocional quando perdi o amor da minha vida de forma inesperada. A dor da partida repentina do meu marido foi devastadora, me deixando desamparada e com um coração cheio de cicatrizes. Sem o apoio de uma rede familiar forte e sem amparo social, me deparei com a dura realidade de ter que criar meus filhos sozinha. Numa época em que a figura da mãe solteira era alvo de julgamentos e preconceitos, lembro-me nitidamente de cada dia em que o desespero se misturava à esperança. As manhãs começavam com o som do despertador antigo e o aroma do café passado lentamente, enquanto meus filhos dormiam. Alheios à angústia que eu carregava, era um tempo de incertezas e de longas horas de trabalho, onde cada centavo era suado na luta diária para garantir o pão de cada dia. A sociedade da década de 1970 não era gentil com mulheres que ousavam desafiar os padrões. Cada olhar, cada comentário maldoso fazia com que o fardo ficasse ainda mais pesado. Mas, em meio a tantas dificuldades, descobri uma força interior que nem sabia que possuía. O sacrifício diário era o tom da minha existência. Enquanto outros desfrutavam de momentos de lazer e alegria, eu mergulhava num turbilhão de responsabilidades. Trabalhar em empregos que mal pagavam as contas, administrar a casa com primor e, sobretudo, ser a fonte de inspiração para meus filhos. Cada desafio enfrentado era uma batalha vencida, uma pequena vitória que me fazia acreditar que, apesar de tudo, o amor de mãe era capaz de mover montanhas. E foi nessa batalha incessante que aprendi a valorizar cada sorriso, cada conquista, por menor que fosse. Lembro-me com clareza das noites em que, depois de colocar meus filhos para dormir, sentava sozinha, em frente a uma janela embaçada pela chuva, refletindo sobre o que o futuro me reservava. Havia momentos em que o luto e a solidão quase me engoliam, mas era justamente nesses momentos que eu me lembrava das palavras que minha mãe costumava dizer: filha, a vida é feita de cicatrizes e sorrisos. Cada lágrima que você derrama rega a semente da sua força. Essas palavras, passadas de geração em geração, foram meu bálsamo, a luz que me guiava, mesmo nas noites mais escuras. Com o tempo,
Aprendi que cada obstáculo enfrentado me tornava mais forte e que, mesmo em meio à dor, havia sempre um motivo para sorrir. A cada novo amanhecer, eu me erguia com a convicção de que era capaz de transformar as adversidades em oportunidades. Meu coração, mesmo marcado por perdas e despedidas, batia com a intensidade de quem sabe que a vida, por mais cruel que seja, sempre reserva surpresas para aqueles que se recusam a desistir. Naquele período conturbado, as ruas da minha cidade eram palco de histórias que misturavam lágrimas e sorrisos. Era uma das muitas mulheres que lutava para escrever um final feliz em meio ao caos. Os dias eram longos, mas a esperança me acompanhava a cada passo. Lembro-me das madrugadas frias, onde o silêncio da casa era quebrado apenas pelo som distante de um rádio que tocava canções de saudade e coragem. Era nesses momentos que eu me reconectava com a minha essência, redescobrindo a força que me impulsionava a seguir em frente. Mesmo quando o mundo parecia desabar ao meu redor, ser mãe solteira naquela época não era apenas um rótulo, era um símbolo de resistência e de amor incondicional. Cada dia era uma batalha travada contra os preconceitos, contra as dificuldades financeiras e contra os próprios medos, mas, acima de tudo, era uma demonstração viva de que o amor de mãe não tem limites. Meus filhos, mesmo tão pequenos, eram minha razão de viver e minha maior motivação para buscar um futuro melhor, onde o sacrifício de hoje se transformaria na base de um amanhã cheio de possibilidades. A horror por trás, berrou que cada lágrima derramada, cada noite solitária e cada dia de trabalho árduo foram fundamentais para a mulher que me tornei. Minha história é uma ode à resiliência, à coragem e à capacidade humana de transformar a dor em luz. Hoje, ao compartilhar minha trajetória, desejo que outras mulheres encontrem forças para enfrentar seus próprios desafios, pois que, mesmo quando tudo parece perdido, o amor e a determinação podem iluminar os caminhos mais sombrios. A realidade não tardou a bater à minha porta, trazendo consigo a crua necessidade de lutar todos os dias para sobreviver e dar um futuro digno aos meus filhos. Após aquele primeiro capítulo, repleto de descobertas e dores, a vida me impôs um novo cenário, o de uma mulher que precisava aprender a transformar o pesar em ação. Ao abrir os olhos cada manhã, o alvorecer trazia não só a promessa de um novo dia, mas também o peso das responsabilidades que se acumulavam. Ainda iuvam, sem o conforto de uma rede de apoio robusta e enfrentando a desaprovação velada e, por vezes, aberta da sociedade, comecei a trilhar um caminho repleto de obstáculos que jamais imaginei. Meu primeiro despertar fora marcado pelo frio cortante de uma manhã de inverno, na qual o silêncio da casa era quebrado pelo sussurro inquieto do relógio antigo. Enquanto os primeiros raios de sol tentavam, timidamente, invadir os cômodos da nossa pequena morada, eu já me preparava para enfrentar a correria do dia. Lembro-me claramente dos momentos em que, antes do nascer do sol, preparava um café frá, mas cheio de determinação para mim e para meus filhos, que, apesar do cansaço, eram meu combustível e razão de todo o esforço. Naquele período, o trabalho era a única saída para manter as contas em dia. E garantir que a mesa nunca ficasse vazia, enfrentei o mundo com uma coragem silenciosa, me lançando em empregos temporários, muitas vezes informais, onde a remuneração mal alcançava o necessário
Lembro-me dos dias longos em que, mesmo após horas exaustivas, eu ainda precisava cuidar dos afazeres domésticos, preparar o almoço e, à noite, embalar os filhos para dormir com histórias que tentavam, mesmo que timidamente, aliviar as mágoas e medos do cotidiano. O preconceito era uma sombra constante. Em cada esquina, cada olhar de soslaio, eu sentia o peso da desconfiança e do julgamento alheio, numa época em que ser mãe solteira ainda era sinônimo de desonra e desamparo. Minha presença na rua era motivo de murmúrios e olhares de pena, a dor de ser subestimada, de ter que provar, dia após dia, que era capaz de conduzir minha família com dignidade, fazia o coração apertar. Contudo, a minha resposta a essas investidas do destino sempre foi a mesma: continuar. Sempre continuar. Porque desistir não era uma opção. Durante os longos dias de trabalho, recordava os sorrisos tímidos dos meus filhos que, mesmo sem compreender todas as nuances da minha luta, sentiam o calor do meu amor em cada gesto, em um daqueles momentos de pausa. Quando o cansaço ameaçava me dominar, recordava uma conversa com uma colega de trabalho. Ela me disse com os olhos marejados: Rosa, você é um exemplo de força, mesmo nos dias mais difíceis. Seu olhar não perde o brilho da esperança. Essas palavras, simples e sinceras, ecoavam dentro de mim, lembrando-me de que eu não estava sozinha. Minha determinação servia de farol para quem, como eu, se encontrava em meio à tempestade. Houve dias em que o frio da madrugada parecia gelar não só o ambiente, mas também minha alma, fazendo-me questionar se o esforço valeria a pena. Eu enfrentava a chuva de críticas da vizinhança, que sussurrava que uma mãe sozinha jamais conseguiria dar o melhor para seus filhos. Em silêncio, eu respondia com a coragem dos que sabem que cada dificuldade é uma lição e que, na persistência, reside a semente da transformação. Cada lágrima que escorria, cada noite mal dormida, eram marcas indeléveis do sacrifício, que, embora doloroso, me ensinava a ser uma guerreira. Em meio à adversidade, a escola dos meus filhos era um dos poucos momentos em que eu me permitia respirar um pouco, ao ver los, mesmo que com os olhos cansados, entrando na sala de aula com uma confiança que eu sempre quis transmitir. Meu coração se enchia de uma alegria que compensava as lutas diárias e, ao buscar forças para seguir, eu me recordava das palavras de um velho professor que certa vez me aconselhou: a dor que hoje te marca, amanhã será a medalha da sua vitória. Essas palavras ficaram gravadas em minha memória e me impulsionavam a seguir em frente. Mesmo quando as forças pareciam esgotadas, a Opuco, fui aprendendo a transformar cada obstáculo em uma oportunidade de crescimento. Cada dificuldade no trabalho, cada crítica injusta, tornava-se um combustível para minha determinação. Foi nesse período de intensas lutas que descobri habilidades que nunca soube possuir. Aprendi a administrar um orçamento apertado, a improvisar receitas com o que tínhamos e, sobretudo, a encontrar momentos de beleza, mesmo nas menores conquistas. Um sorriso espontâneo dos meus filhos, uma palavra amiga de um desconhecido, ou até mesmo a simples certeza de que, apesar das adversidades, eu era a protagonista da minha própria história, mesmo diante da dor e das limitações impostas pela vida. Jamais permiti que o desânimo tomasse conta de mim. Encontrei consolo na leitura de cartas antigas, no acalanto de uma canção nostálgica e, sobretudo, no abraço apertado de meus filhos,
que me lembravam diariamente que o amor é capaz de transformar até os mais sombrios momentos. A cada novo dia, despertava não só o corpo, mas também a alma, determinada a construir uma nova realidade, onde o sacrifício se tornaria o alicerce para um futuro mais justo e repleto de esperança. Naquele período de lutas incessantes, aprendi que a verdadeira força não reside na ausência de medo, mas na capacidade de enfrentá-lo. De frente, cada amanhecer era um recomeço, uma nova chance de provar que, mesmo sendo mãe solteira, numa sociedade marcada por preconceitos, eu tinha o poder de escrever uma história de amor, coragem e superação. Os desafios do dia a dia eram imensos, mas a minha vontade de ser uma mãe exemplar e de garantir que meus filhos tivessem um futuro digno era maior ainda. Ao relembrar esses momentos, percebo que cada passo dado, cada lágrima derramada e cada sorriso conquistado me conduziram para o caminho que hoje percorro com tanto orgulho. A luta para vencer as adversidades, a coragem para encarar a solidão e o sacrifício diário se transformaram na base de uma vida repleta de lições e vitórias. Essa etapa da minha existência foi, sem dúvida, um dos períodos mais intensos e transformadores, onde aprendi que o amor de mãe é, de fato, a força mais poderosa que existe. Em um daqueles dias em que o céu parecia conspirar com a tristeza, eu despertava com o peso de uma realidade dura que, ao mesmo tempo, escondia a semente de um amor inabalável. Cada amanhecer, mesmo antes dos primeiros raios de sol romperem a escuridão, trazia consigo uma promessa silenciosa, a de que, apesar de todas as adversidades, havia motivos para lutar. Foi assim, em meio a madrugadas geladas e a longas horas de incerteza, que comecei a perceber que os desafios poderiam se transformar em degraus rumo a uma nova vida, onde o amor maternal floresceria mesmo nos solos mais áridos. A minha rotina era um mosaico de pequenas vitórias e imensas batalhas numa pequena casa que mal comportava as nossas esperanças. Eu me via diariamente diante do desafio de fazer cada minuto valer a pena. As manhãs eram marcadas pelo som do despertador antigo. Trude, como um lembrete insistente, me chamava para enfrentar um novo dia de lutas. Enquanto meus filhos ainda repousavam na inocência da infância, eu, com os olhos marcados pelo cansaço e pela preocupação, já planejava cada tarefa que se desenrolaria ao longo do dia. Entre os momentos de correria e os prantos contidos, encontrava refúgio nas pequenas alegrias que se revelavam em instantes inesperados. Lembro-me com emoção das tardes em que, após um dia exaustivo, sentava-me com meus filhos no velho balanço de madeira, na varanda, sob o olhar atento de um céu que parecia compreender nossa dor. As risadas e as brincadeiras transformavam a atmosfera pesada em um bálsamo para nossas almas. Cada sorriso espontâneo deles era um lembrete de que, mesmo em meio à tempestade, a luz do amor podia romper as nuvens mais densas. O percurso da maternidade solitária revelou-se como uma escola de vida onde cada desafio era uma lição de resiliência e coragem. Em meio às dificuldades, redescobri o significado de amar incondicionalmente. Recordo um dia particularmente frio e chuvoso
em que o tempo parecia lamentar junto comigo, a chuva batia com força nas janelas da nossa casa, trazendo um frio que penetrava não apenas os tijolos, mas também a alma. Meus filhos, encharcados e com olhares tristes, encontraram forças para transformar aquele dia em um momento de união. Juntos, brincávamos com as gotas que deslizavam pelas vidraças, como se cada uma delas levasse embora um pouco da dor. Foi naquele instante, com o som do riso mesclado ao bater da chuva, que entendi: a adversidade pode ser suavizada quando se tem amor e união. Cada dia que passava era um capítulo novo, repleto de desafios e, ao mesmo tempo, de sonhos que se desenhavam timidamente no horizonte. O caminho, embora repleto de pedras e tropeços, ensinava-me a transformar cada lágrima em um ensinamento e cada noite de insônia em um motivo para seguir adiante. A dor, que um dia ameaçava me derrubar, foi gradualmente se transmutando numa força interna que me impulsionava a buscar um futuro melhor para meus filhos. E para mim, o que parecia ser uma vida de desventuras revelou-se, na verdade, o berço de uma transformação profunda, onde o sacrifício dava lugar a um amor maternal capaz de superar qualquer obstáculo. Aúpuco. Aprendi que a verdadeira beleza da existência não reside na ausência de desafios, mas na capacidade de encontrar esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. Havia dias em que o desânimo quase me dominava, quando o silêncio da casa se fazia opressor e a solidão parecia sussurrar que eu jamais conseguiria vencer. Nesses momentos, o olhar dos meus filhos era o farol que iluminava o caminho. Seus olhos, repletos de inocência e confiança, recordavam-me que cada esforço era, na verdade, um investimento num futuro onde o amor seria a nossa maior riqueza. Assim, entre os cacos de um passado doloroso e as promessas de um amanhã melhor, eu segui em frente, movida pela certeza de que cada desafio enfrentado era uma oportunidade de renascer. A maternidade solitária, com todas as suas nuances, ensinou-me a redescobrir a força que sempre existiu dentro de mim. Foi um período em que cada pequeno gesto, cada palavra de encorajamento e cada abraço apertado transformavam-se em remédios para as feridas abertas pelo tempo. E pela luta, recordava as histórias que minha mãe me contava, narrativas de superação em meio a adversidades inimagináveis. E compreendia que o legado de coragem e determinação era algo que eu, agora, deveria transmitir aos meus filhos. Esse legado, construído com suor, lágrimas e sorrisos, tornou-se a base sobre a qual edificava não apenas um lar, mas um refúgio de amor e esperança. Houve momentos quase acidentais em que a vida me presenteava com instantes de pura poesia. Numa tarde em que o sol, timidamente, rompia as nuvens carregadas e pintava o céu com cores de um sonho, enquanto preparava o jantar com os ingredientes simples que tínhamos, meus filhos se aproximaram com vozes que misturavam inocência e curiosidade. Perguntavam sobre os contos de fadas e as histórias de princesas que eu costumava narrar. Naquele calor de uma cozinha modesta, percebi que as dificuldades não eram barreiras, mas pontes que nos levavam ao universo onde o amor e a imaginação reinavam soberanos. Cada relato, cada história contada, servia não só para acalmar os ânimos, mas também para plantar nos corações a semente de que, mesmo diante das adversidades, a vida reserva surpresas maravilhosas. Com o passar do tempo,
A convivência diária transformou-se num ciclo virtuoso de aprendizado e crescimento mútuo. E eu, que tantas vezes me via como a protagonista de uma luta solitária, aprendi a valorizar cada gesto e cada palavra de afeto que recebia. Descobri que a superação não era fruto de grandes conquistas isoladas, mas da soma de pequenos momentos de resiliência. Cada dia representava um recomeço, uma chance para moldar um destino onde o amor era a bússola. E a esperança, o caminho, a comunidade ao meu redor, que inicialmente me julgava e observava com desconfiança, começou a reconhecer a força emanada de uma mãe que se recusava a se render. Aos poucos, os olhares críticos transformaram-se em expressões de admiração. Amigos, eux até desconhecido, passaram a ver em mim um exemplo vivo de que, mesmo quando tudo parece desmoronar, a força do coração é capaz de reconstruir o impossível. Esses gestos de reconhecimento e solidariedade eram bálsamos que curavam as feridas invisíveis deixadas pelas dificuldades, reafirmando que eu não estava sozinha nessa jornada. Entre as inúmeras lições que a vida me ensinou, a mais preciosa foi a de que o amor, quando nutrido com coragem e determinação, pode transformar até os momentos mais sombrios. Enfant de luz, a maternidade solitária demonstrou que a verdadeira riqueza não se mede em bens materiais, mas na capacidade de amar incondicionalmente, mesmo quando os dias parecem intermináveis e as noites eternas. Cada conquista, por menor que fosse, era celebrada com a intensidade de um milagre, e cada desafio vencido transformava-se num capítulo glorioso da nossa história familiar. Nesse processo de autodescoberta, passei a encarar cada cicatriz como um símbolo da minha resiliência. Cada marca deixada pelo tempo e pelas dificuldades era, de fato, um lembrete de que eu havia superado o que muitos julgavam insuperável. A cada lágrima derramada, sentia que minha alma se fortalecia, adquirindo novas cores e matizes que sua experiência poderia proporcionar. A vida, com sua dualidade de dor e alegria, mostrava que os desafios eram oportunidades disfarçadas, convites para que eu me reinventasse e descobrisse uma versão mais forte e amorosa de mim mesma. Foi nesse compasso, entre desafios e sonhos, que o amor maternal se revelou como a verdadeira essência da minha existência. Cada gesto de carinho, cada palavra de incentivo e cada abraço apertado dos meus filhos transformavam a realidade de uma vida marcada pela luta num hino à esperança. A beleza da maternidade residia justamente na capacidade de transformar o ordinário em extraordinário, de fazer do simples ato de cuidar uma demonstração épica de amor e superação. Hoje, ao rememorar esses momentos com o coração repleto de gratidão, percebo que o desabrochar do amor maternal é um processo contínuo que se renova a cada amanhecer. Cada capítulo dessa jornada ensinou-me que, mesmo quando o mundo parece desabar, a esperança permanece firme, alimentada pelos pequenos milagres que ocorrem a cada instante. E, ao olhar para trás, vejo que todas as dificuldades, todas as lágrimas e sorrisos compartilhados foram essenciais para me moldar na mulher que sou hoje. Cada passo dado nessa trilha de desafios ensinou-me a valorizar o presente e a nutrir sonhos para o futuro. Em meio a noites silenciosas e dias turbulentos, aprendi que a verdadeira magia da vida reside na capacidade de transformar a dor em força, a tristeza em motivação
e o sofrimento numa fonte inesgotável de amor, essa transformação, iniciada em meio ao caos, floresceu e se espalhou, não apenas como luz na minha vida, mas na daqueles que tive o privilégio de acompanhar de perto. Ao compartilhar essas memórias, desejo que cada leitor sinta a pulsação de um coração que, apesar dos tropeços, nunca deixou de bater com a intensidade do amor verdadeiro. Que cada palavra aqui escrita seja um lembrete de que, independentemente das dificuldades, a esperança é a luz que jamais se apaga. Que o exemplo de uma mãe que transformou desafios em sonhos inspire outros a enxergar além das sombras, encontrando no gesto mais simples de carinho a força para seguir em frente. Tchadaria, cada pequena vitória, cada momento de superação foi, para mim, um degrau que me conduziu à essência do que significa amar e ser amada. É com esse sentimento transbordante, essa emoção que preenche cada recanto do meu ser, que continuo minha jornada, de braços abertos para as surpresas que o futuro reserva. Oh, amor maternal! Tão complexo e multifacetado, permanece o combustível que mantém acesa a chama da esperança, transformando cada desafio em uma nova oportunidade de florescer. Enquanto a vida seguia seu curso, os dias tornavam-se um constante desafio de encontrar equilíbrio em meio ao caos, e o que já tinha experimentado a crueza de uma existência marcada por lágrimas e sacrifícios, precisava agora encarar o difícil caminho rumo à estabilidade. Era como se o destino quisesse testar minha resiliência a cada passo, mas também me mostrasse, em pequenos momentos, a promessa de um amanhã melhor. Naquele período conturbado, as noites eram longas e silenciosas, pontuadas por reflexões intensas sobre o futuro. O frio que se instalava nas janelas da nossa modesta casa parecia ser um espelho da minha própria incerteza, um sentimento de insegurança misturado com a inquietude de saber que era preciso seguir adiante, custasse o que custasse. Porém, mesmo quando o peso das dificuldades ameaçava me sufocar, algo dentro de mim se recusava a ceder. E eu sabia, lá no fundo do meu coração, que cada obstáculo superado era uma centelha de luz que se acendia na escuridão. A busca pela estabilidade financeira era uma batalha diária. Após tantos empregos temporários e jornadas extenuantes, decidi que era a hora de dar um passo ousado, investir em mim mesma e buscar uma oportunidade que pudesse transformar o rumo da minha história. Lembro-me nitidamente de uma manhã em que, com as primeiras luzes do dia, senti um impulso repentino de acreditar que eu merecia algo mais. Era como se o universo conspirasse para me dar forças e, naquele instante, tomei a decisão de me matricular num curso de capacitação profissional, algo que jamais imaginei ser possível naquela época. A decisão não veio sem sacrifícios. A insegurança rondava meus pensamentos. Enquanto eu dividia meu tempo entre o trabalho, as tarefas domésticas e o cuidado dos meus filhos, cada minuto era precioso. E a ideia de investir num futuro que parecia incerto exigia coragem. Contudo, ao olhar nos olhos dos meus pequenos, percebi que o exemplo que eu deixava era fundamental para que eles também aprendessem a lutar pelos seus sonhos. E foi com essa convicção que, apesar das inúmeras dificuldades, mergulhei de cabeça nessa nova jornada. Durante as aulas, encontrei não apenas conhecimento, mas também um refúgio, um espaço onde pude respirar
e redescobri minha autoestima. A professora, uma mulher de olhar firme e palavras acolhedoras, incentivava cada aluno a acreditar no seu potencial em meio a tantas histórias de superação que se entrelaçavam no ambiente do curso. Senti que minhas próprias cicatrizes se transformavam em medalhas de honra. Cada conceito aprendido, cada novo dia de estudo era um passo rumo a uma vida mais digna e segura para mim e para meus filhos. O percurso, repleto de desafios e pequenas vitórias, revelou-me que a estabilidade não era um destino distante, mas uma construção diária feita de perseverança e fé. Nas manhãs em que o cansaço parecia vencer, eu me lembrava dos sorrisos dos meus filhos e das palavras de incentivo que ecoavam em minha memória. Cada aula assistida, cada nova habilidade adquirida era como uma luz que se acendia no fim do túnel, dissipando as sombras de um passado marcado pela incerteza e pelo sofrimento. Simultaneamente, a convivência com os meus filhos ganhava novos contornos. O tempo que passava estudando não os afastava, mas fortalecia nosso laço. Juntos, criávamos um ambiente onde o aprendizado era compartilhado e cada desafio enfrentado era comemorado como se fosse uma conquista coletiva. Durante as noites em que revisávamos as lições em voz baixa, o lar se enchia de uma energia singular, de quem sabe que o esforço de hoje é a semente de um futuro próspero. E, assim, entre livros e conversas, nossos sonhos se entrelaçavam, dando forma a um projeto de vida que ia além das adversidades. A comunidade, que um dia olhou com desconfiança para a figura de uma mãe sozinha, começou a perceber a transformação que ocorria diante dos meus olhos. O curso não só me proporcionou conhecimento, mas também me apresentou a um círculo de pessoas que compartilhavam histórias semelhantes. Em meio a tantas narrativas de lutas e superações, senti que não estava mais sozinha. Cada palavra de incentivo, cada gesto de solidariedade servia de lembrete de que a união era uma força capaz de mudar destinos. Essa rede de apoio, construída com carinho e compreensão, ajudou-me a enxergar que o renascer das cinzas não era um conto distante, mas uma realidade ao meu alcance. Houve momentos em que a dúvida insistia em se fazer presente, sussurrando que o esforço não valeria a pena e que a estabilidade era apenas um sonho inalcançável. Mas, nesses momentos de fragilidade, eu encontrava consolo na memória das lutas já vencidas e na certeza de que cada passo dado me aproximava de uma vida mais plena. A cada dia, o horizonte se abria um pouco mais, revelando que o esforço, mesmo que árduo, era o preço justo para a conquista de uma existência digna. É feliz. O curso se tornou, assim, um verdadeiro divisor de águas na minha trajetória. Nele, aprendi não apenas técnicas profissionais, mas principalmente o valor da persistência e da autoconfiança. Ao pouco, comecei a enxergar oportunidades onde antes só havia portas fechadas. Recebi a chance de me candidatar a um emprego que, além de proporcionar uma renda estável, me permitia colocar em prática todas as habilidades que tanto me orgulhavam. Quando fui chamada para uma entrevista, senti o coração acelerar com a esperança de que aquela poderia ser a virada tão sonhada. Ao entrar naquele ambiente profissional, deparei-me com desafios inéditos, mas também com o reconhecimento de que a minha história era um exemplo de superação. Os colegas de trabalho, ao conhecerem minha trajetória, mostraram-se admirados pela coragem
e pela determinação que me impulsionavam a seguir em frente, cada elogio recebido, cada gesto de apoio, transformava o ambiente num cenário de oportunidades onde eu podia, enfim, sentir que o sacrifício dos anos anteriores não havia sido em vão. A partir desse momento, a estabilidade financeira deixou de ser uma miragem distante e se transformou numa realidade palpável. Os rendimentos começaram a fluir, permitindo que eu pudesse cuidar melhor dos meus filhos e, ao mesmo tempo, investir no nosso futuro. Aquele sentimento de conquista era indescritível. A sensação de que, finalmente, as dificuldades do passado estavam dando lugar a um tempo de florescimento, onde o amor, a dedicação e a coragem se uniam para criar um novo capítulo da nossa história. Essa nova fase me ensinou que a verdadeira transformação ocorre quando decidimos lutar com todas as forças pelos nossos sonhos, mesmo que o caminho seja árduo e repleto de incertezas. O renascer das cinzas não foi um milagre repentino, mas o resultado de uma persistência incansável, de noites mal dormidas e de um coração que se recusava a aceitar a derrota. Cada desafio superado, cada lágrima enxugada, transformava-se num símbolo da minha capacidade de renascer, sempre mais forte e determinada. Hoje, ao olhar para trás, vejo uma trajetória repleta de desafios e de momentos que, embora dolorosos, foram fundamentais para a construção da mulher que sou. A estabilidade que conquistei não foi apenas financeira, mas uma verdadeira vitória da alma. A prova de que, mesmo diante das maiores adversidades, é possível transformar a dor em esperança e a luta em vitória. Essa experiência, marcada pelo suor e pela persistência, tornou-se a base sobre a qual construí um lar de amor e de realizações, onde os sonhos se transformam em metas alcançadas e as dificuldades em lições preciosas para a vida. Chegar a este ponto é como assistir ao sol romper a escuridão de uma longa noite. Cada lágrima derramada, cada momento de dor, transformou-se num degrau luminoso, rumo a um novo amanhecer. Hoje, ao olhar para trás, sinto uma profunda gratidão por ter trilhado um caminho repleto de desafios, sacrifícios e, sobretudo, de amor incondicional. Minha história, construída com suor, esperanças e incontáveis orações, chegou a um estágio em que a luz da superação brilha intensamente, revelando que, mesmo quando tudo parece perdido, há sempre um motivo para sorrir e acreditar. Foram anos de intensas batalhas, internas e externas, em que a solidão e o preconceito tentaram, por vezes, sufocar a minha vontade de recomeçar. Lembro-me de cada madrugada em que a exaustão se misturava à angústia, mas também de cada instante em que o riso dos meus filhos e a certeza de que eu era guardiã dos seus sonhos renovavam a minha coragem. Hoje, esses momentos se fundem num mosaico de vitórias silenciosas, onde o sacrifício se converteu na prova de que o amor maternal é a força mais poderosa que existe. A estabilidade que conquistei com tanto esforço não se restringe ao aspecto financeiro, mas se irradia em cada cantinho do meu lar, onde a esperança se torna rotina e o carinho o alicerce de tudo. Os dias em que aprendi a transformar as dificuldades em oportunidades me ensinaram que a adversidade é, muitas vezes,
a melhor mestra. Foi nesse processo de aprendizado contínuo que descobri o valor inestimável de acreditar em mim mesma, mesmo quando o mundo parecia negar todas as minhas forças. Cada pequena conquista, seja o reconhecimento de um colega de trabalho ou o sorriso genuíno de um vizinho, reforçava a ideia de que o futuro, por mais incerto que parecesse, guardava surpresas maravilhosas para aqueles que não desistem de lutar. A transformação que vivi ecoa na rotina, agora serena, dos meus dias, as tardes, que outrora eram marcadas pelo correr contra o tempo e pelas preocupações incessantes, o recente de momentos de quietude e de ternura. Sentou-me frequentemente à janela, observando o balançar das folhas e o vai e vem das estações, e percebo que a natureza também ensina sobre renovação, assim como as árvores que se despem no outono, para renascerem com mais vigor na primavera. Eu aprendi a deixar para trás as cicatrizes do passado para abraçar um presente repleto de significado. Meus filhos, que cresceram sob o peso das minhas batalhas, agora florescem em suas próprias vidas, levando consigo os ensinamentos que com tanto carinho cultivei. Ver o brilho no olhar deles, a confiança com que enfrentam os próprios desafios, é a maior recompensa que posso ter. Em cada abraço apertado, em cada palavra de incentivo, sinto que a minha jornada encontrou o seu propósito maior: inspirar e transformar, mostrando que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, o amor e a determinação podem redesenhar destinos. Roger, quando meus netos brincam pelo corredor e minhas memórias se entrelaçam com as risadas da nova geração, compreendo que a herança que deixo não é feita de bens materiais, mas de valores eternos, que fortalecem o espírito e aquecem o coração. As lições aprendidas ao longo dessa estrada me ensinaram que não existem obstáculos intransponíveis quando se tem fé. Cada obstáculo superado foi uma vitória silenciosa que se acumulava, formando uma base sólida para um futuro que, outrora, parecia inalcançável. A jornada me levou a descobrir que, por mais sombria que a noite possa parecer, a aurora sempre chega, trazendo consigo um renovado sentimento de esperança e de felicidade. Roger, quando compartilho minha história, não o faço apenas como uma narrativa de lutas e superações, mas como um convite para que outras mulheres e homens acreditem que os seus próprios desafios podem ser transformados em pontes para um amanhã melhor. Naquela casa simples, onde o som do relógio antigo e o aroma do café da manhã eram testemunhas silenciosas da minha persistência, aprendi que a verdadeira felicidade reside na capacidade de encontrar beleza em cada pequeno detalhe. Cada flor que desabrochava no jardim, cada raio de sol que se infiltrava pelas frestas da janela era um lembrete de que a vida, com todas as suas imperfeições, ainda é um presente valioso. Essa percepção se tornou o alicerce para um modo de viver que, mesmo diante das dificuldades, celebra a existência com gratidão e entusiasmo. Hoje, ao me sentar para relembrar a longa estrada percorrida, sinto que a dor do passado se transmutou numa força que me impulsiona a seguir adiante. O sacrifício, que um dia parecia um fardo insuportável, transformou-se numa medalha de honra, um símbolo de que a luta valeu a pena. Cada lágrima que caiu foi regada com amor e esperança, permitindo que a minha alma florescesse e se iluminasse com uma luz que agora compartilho com todos que têm o privilégio de ouvir minha história.
O final desta jornada não significa o encerramento de uma narrativa, mas o início de um novo ciclo de possibilidades. Hoje, celebro não apenas as vitórias alcançadas, mas, sobretudo, a coragem de ter enfrentado os momentos mais sombrios e transformado-os em fontes inesgotáveis de amor e inspiração. Cada capítulo vivido, cada dor superada, moldou uma mulher que aprendeu a transformar o sofrimento numa dança de superação e gratidão. Ao compartilhar minha trajetória, meu maior desejo é que cada pessoa que se emocione com estas palavras encontre em si mesma a força para recomeçar, para acreditar que a vida, com todas as suas adversidades, sempre reserva um desabrochar de luz. É alegria, assim, com o coração repleto de serenidade e o olhar voltado para um futuro promissor. Concluo esta história não como um ponto final, mas como uma vírgula numa vida em constante evolução. Que minha trajetória seja um farol para todos aqueles que enfrentam momentos de escuridão, mostrando que, mesmo quando o mundo parece pesar demais, a fé, a coragem e o amor podem iluminar o caminho e transformar a dor em esperança. Que cada palavra aqui escrita inspire o leitor a buscar a beleza que reside em cada desafio e a celebrar a vida com a certeza de que os finais felizes são sempre possíveis quando se vive com o coração aberto. Esta é a minha mensagem final. Nunca deixem de acreditar que, mesmo após os dias mais difíceis, a luz da superação sempre retorna para nos envolver com seu calor e encanto. Que a minha história possa servir de alento e motivação e que cada um de vocês sinta, no fundo da alma, que os sonhos podem renascer das cinzas e florescer num jardim de amor, paz e felicidade. Muito obrigada por assistir até o fim da minha história. Vocês são muito importantes para mim e eu gostaria de saber de onde estão acompanhando este vídeo. Deixem seus comentários. Se gostaram, por favor, curtam e se inscrevam no canal. Para mais histórias de superação e amor, com carinho. Vovô Roxó